A paz do Senhor, queridos, bem-vindos ao estudo de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje estudaremos a lição número 8, com o seguinte tema: a resistência de Mardoqueu. Nesta lição quero compartilhar com vocês 11 verdades bíblicas, verdades espirituais que se acham bem evidentes ao longo da lição. Vocês verão no decorrer da aula que a mensagem de Deus geralmente se encontra nas entrelinhas das narrativas históricas. E devemos prestar bastante atenção no texto bíblico para não perdermos aquilo que chamamos de verdade fundamental. A verdade fundamental é o princípio espiritual válido para todos os tempos e lugares onde a palavra de Deus é ensinada. Portanto, vamos ao estudo desta lição. Ele vai ser grandemente proveitoso e muito interessante. Esther se encontrava entronizada como rainha da Pérsia e Mardoqueu, seu primo e pai adotivo, permanecia acompanhando tudo de perto. A narrativa parece indicar que Mardoqueu ocupava um cargo no palácio. O texto de Esther 3:2 o coloca entre os oficiais do rei. A Bíblia diz que Esther continuava seguindo as orientações de Mardoqueu e até aquele momento ainda não tinha revelado a sua identidade judia. Neste ponto, podemos dizer que Mardoqueu tinha um grande discernimento espiritual e seguia intuitivamente um plano previamente elaborado por Deus. Na Nova Aliança, chamamos essa atitude de andar no Espírito. E explicando de uma forma mais simples, o andar no Espírito consiste no esforço que fazemos para nos mantermos em comunhão com Deus. Fazendo assim, podemos seguir as inclinações do nosso espírito, porque elas seguramente estarão em pleno acordo com a vontade de Deus. Muitos crentes se acham confusos com respeito à vontade de Deus porque não se preocupam em andar com Deus. À medida em que seguimos caminhando com Deus, Ele vai operando em nós tanto o seu querer quanto o efetuar segundo a sua boa vontade. No caminho, nós trocamos o nosso querer pelo querer de Deus. A verdade de número 1 que encontramos aqui é a seguinte: devemos andar em espírito para entendermos a perfeita vontade de Deus. Mardoqueu parecia entender que a coroação de Esther não era um fim em si mesmo, mas era apenas um meio para a realização de uma importante operação de guerra espiritual. A fase mais aguda do conflito estava prestes a acontecer. Era necessário investir toda a atenção antes que a tempestade desabasse. Mardoqueu pressentia tudo isso em seu espírito e permanecia em estado de vigilância. Os dois fatores decisivos na vida de Mardoqueu para a realização da vontade de Deus eram, primeiro, a sua cuidadosa atenção aos fatos que iam acontecendo ao seu redor. Segundo, a sua firme posição como servo de Deus, como adorador do Deus único e verdadeiro. Um importante exemplo que tiramos da vida de Mardoqueu é que não podemos ser ingênuos a ponto de acreditar que o mundo todo que está ao nosso redor é formado apenas por pessoas honestas e bondosas. Ao contrário, vivemos em um mundo contaminado pelo mal. Jesus desvendou essa realidade espiritual quando disse: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Lucas 10:19. Com certeza, as serpentes e os escorpiões estão por toda parte. Precisamos contar diariamente com o poder de Deus. Se não formos vigilantes, o engano do pecado pode nos surpreender. A lição inicial tirada da vida de Mardoqueu, então, pode ser resumida na seguinte frase: estamos envolvidos numa missão perigosa, irrecusável e urgente. Jesus resumiu a nossa missão nas seguintes palavras: eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Mateus 10:16. Verdade de número 2. Não podemos ser ingênuos, pensando que está tudo bem ao nosso redor. O perigo ronda por toda a parte. Vigiemos. Ponto de número 1. Mardoqueu descobre uma conspiração contra o rei. Os bastidores do poder. Os corredores dos palácios
geralmente são escuros e frios. É muito difícil encontrar autenticidade entre os grandes e poderosos. Nos tempos antigos, os reis corriam o constante perigo de serem traídos e mortos. Na maioria das vezes, os piores inimigos não estavam lá fora, mas dentro do palácio. Muitos reis foram mortos dentro de seus próprios aposentos por conspiradores que viviam ao seu próprio serviço. Os métodos mais usados pelos conspiradores consistiam no ataque surpresa, usando a asfixia, o esfaqueamento e o envenenamento. Poucos dias antes, Assuero tinha gastado uma fortuna incalculável presenteando os seus príncipes, governadores e oficiais. Todos receberam elevadas honrarias e participaram de banquetes monumentais. Além disso, o rei baixou os impostos e ofereceu diversão para todos os moradores de Suzã. Provavelmente nenhum outro rei tinha feito tanto para agradar o seu povo. Não obstante tudo isto, Bigtan e Teres, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, grandemente se indignaram e procuravam matar o rei. Não se sabe de onde veio tanto ódio. Quase todo mundo já foi vítima de algum tipo de ódio. Muitos te odeiam porque você vai à igreja, outros porque você não vai. Outros te odeiam porque você gosta de carregar sua Bíblia. Os cristãos são odiados por causa da vida pura que se esforçam para viver. Estranhamente, a santidade ofende ao pecador. Homens de Deus do passado foram odiados terrivelmente. Por exemplo, Abel foi odiado por Caim, seu irmão. José foi odiado pelos seus próprios irmãos. Moisés foi odiado por Faraó. Davi foi odiado por Saul. Os profetas foram odiados pelos reis ímpios de Israel. Jesus foi odiado pelos líderes judaicos de Jerusalém. Paulo foi odiado pelos judaizantes da Ásia Menor. Verdade número 3. Os bastidores do poder são escuros e frios. É muito difícil encontrar autenticidade entre os grandes e poderosos. 3 coisas que devemos odiar. Embora saibamos que o amor está acima de todas as ações e gestos que traduzem a vida cristã, existem 3 coisas que o cristão deve necessariamente odiar. Primeiro, a iniquidade. Segundo, as obras da carne. E terceiro, o mundo. Primeiro, a iniquidade. A Bíblia diz: amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Hebreus 1, verso 9. A iniquidade é uma negação do reino de Deus. É a característica principal do reino das trevas. O termo iníquo vem do grego anomos, que significa sem lei. Esse é o título empregado ao anticristo. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem, segundo aos Tessalonicenses capítulo 2, de 8 a 10. Quando somos ordenados a odiar a iniquidade, temos que entender que se trata de nosso posicionamento contra as obras de Satanás e o seu reino perverso. O anticristo será a mais completa e a mais abrangente manifestação de Satanás na terra. A história nunca viu e jamais verá outra fúria destruidora de Satanás na mesma proporção e intensidade da que será revelada na grande tribulação. A Bíblia diz: ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, e foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos, Apocalipse 13, de 7 a 10. Segundo, temos que odiar as obras da carne. A Bíblia diz: e compadecei-vos de alguns que estão em dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Judas, capítulo 1, 22, 23. Se quisermos provar que somos cristãos verdadeiros, temos que odiar as obras da carne.
Temos que odiar não as pessoas, mas as práticas sensuais, o abuso sexual, a pedofilia, a pornografia, a sodomia, a prostituição, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, a mentira, a injustiça, o preconceito, a discriminação racial, a prática do aborto, a inimizade, a violência, a idolatria, a embriaguez, o amor ao dinheiro, a exploração do homem pelo homem, a guerra, o roubo, o crime, o acúmulo exagerado de riquezas e coisas semelhantes. Terceiro, o mundo como um sistema interrelacionado do mal. A Bíblia diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Tiago 4,4. O mundo que devemos odiar não é o mundo formado pelas pessoas humanas, não. Falamos aqui do sistema mundo, que é dominado pelo egoísmo, pela busca da fama, pelos prazeres mundanos. Falamos aqui do mundo que é dominado pelo Deus Mamon, ou seja, pelo dinheiro. Até mesmo a maioria das religiões chamadas cristãs são dominadas pelo dinheiro e pela busca da fama, da projeção, e fazem parte também deste sistema corrompido. Não existe qualquer chance de o sistema mundo escapar do juízo divino. Trata-se de um mundo corrompido e envelhecido pelo pecado. Terá que ser destruído para dar lugar ao novo céu e à nova terra. Mas o dia do Senhor virá como ladrão da noite, na qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardentes se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoa vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão? Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. 2 Pedro, capítulo 2, versos de 10 a 13. Verdade número 4. Só podemos odiar 3 coisas: a iniquidade, as obras da carne e o mundo como um sistema interrelacionado do mal. A investigação. E veio isso ao conhecimento de Mardoqueu, e ele o fez saber à rainha Ester. Ester disse ao rei em nome de Mardoqueu, e inquiriu-se o negócio, e se descobriu, e ambos foram enforcados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei, Ester 2, 22 e 23. De alguma maneira providencial, Mardoqueu ficou sabendo do plano nefasto de Bigtã e Teres e contou a Ester, e esta, por sua vez, contou ao rei. A denúncia foi devidamente confirmada. O rei foi livrado da morte e os culpados foram punidos com a pena capital. O ato heróico de Mardoqueu sequer foi mencionado. Muitas vezes somos provados em nossa fidelidade. Mardoqueu assumiu um grande risco quando fez a denúncia contra os conspiradores do rei. É muito perigoso lidar com a indústria do crime. Suas ramificações estão espalhadas por toda parte. Mardoqueu podia ser acusado de calúnia, podia ser perseguido e morto, mas Deus o livrou da boca do leão. Mardoqueu prosseguiu, confiando unicamente no Senhor, sem qualquer reconhecimento humano. Nós também precisamos prosseguir, sem esperar reconhecimentos humanos. Estamos semeando para a vida eterna. Certamente um dia, todos os esforços serão recompensados. A Bíblia diz: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3:1. E ainda, portanto, nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. E então, cada um receberá de Deus o louvor. 1 Coríntios 4:5. Verdade número 5. É muito perigoso lidar com a indústria do crime. Suas ramificações estão espalhadas por toda parte. Precisamos contar com o poder de Deus. O registro dos fatos. Desde a antiguidade, era costume registrar os fatos ocorridos no cotidiano das cortes. As crônicas do rei ficavam arquivadas. O ato de fidelidade de Mardoqueu e a importância que teve para o rei e seu reino foram registradas. Vemos nisso mais um ato providencial do Senhor. Tudo estava sendo devidamente registrado. No tempo certo, as peças se encaixariam para a concretização dos planos de Deus. Era apenas uma questão de tempo.
Esperar não é fácil, mas é necessário. Deus também mantém um sistema detalhado de registros no céu. A Bíblia diz: os teus olhos viram meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Salmo 139, 16. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Mateus 12, 36. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal, segundo aos Coríntios 5:10. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Apocalipse 20:12. Tudo o que pensamos, falamos ou fazemos está devidamente registrado. Haveremos de dar conta de tudo no dia do juízo. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Gálatas 6, versos 7 e 8. Verdade número 6, Deus mantém um registro detalhado no céu de todos os pensamentos, palavras e ações. No final, haverá recompensa ou perda da recompensa. Cuidado. Ponto de número 2, Amã é exaltado pelo rei. Um novo personagem. Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata, Agagita, e o exaltou, e pôs o seu lugar acima de todos os príncipes que estavam com ele. Esther 3:1. Amã aparece no contexto bíblico como que do nada. Talvez a razão disso seja pela sua similaridade com o anticristo, que surgirá do caos das nações. Segundo Flávio Josefo, Amã era amalequita, um povo historicamente inimigo de Israel. Deus prometeu que riscaria totalmente a memória de Amaleque de debaixo dos céus. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória no livro e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar e chamou seu nome: o Senhor é minha bandeira. E disse: porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração a geração. Êxodo 17, 14 a 16. O termo Agagita costuma ser associado a Agag, o rei amalequita, mencionado em 1 Samuel 15. Neste capítulo vemos o rei Saul poupando a vida de Agag, e isto em desobediência à ordem de Deus. Deus, porém, rejeitou Saul por causa disso. Várias versões bíblicas apresentam Amã diretamente como descendente de Agag. Assuero não sabia o que estava fazendo quando exaltou Amã, colocando-o acima de todos os príncipes persas. Talvez este tenha sido um dos piores de seus tropeços. Os reis da terra e as nações do mundo também cometerão um terrível engano quando nomearem o anticristo como líder global dos últimos dias. Não podemos ignorar este e outros paralelos que existem entre Amã e o anticristo. Assim como Amã odiava os judeus e tentava exterminá-los, o anticristo também iniciará uma nova onda global de antissemitismo e desencadeará uma grande perseguição contra os judeus nestes últimos dias. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. E metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o resto do povo não será expulso da cidade. Zacarias 14, verso 2. A princípio, o anticristo se fará passar por amigo de Israel, chegando até mesmo a afirmar uma aliança com eles e a garantir-lhes proteção. Mas depois romperá essa aliança e se voltará contra o mesmo povo que prometeu proteger. Assim como Amã acabou derrotado e condenado, o anticristo também será derrotado e condenado por Jesus Cristo no Armagedon. E o Senhor sairá à peleja contra essas nações
como pelejou no dia da batalha, Zacarias 14:3. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda, segundo aos Tessalonicenses 2:8. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. Apocalipse 19:20. O apóstolo João escreveu que o espírito do anticristo já estava no mundo em seus dias. Filhinhos, é já a última hora, e como visto que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. 1 João 2:18. Amados, não creais em todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. 1 João 4:1. Verdade número 7. Assim como Amã odiava os judeus e tentava exterminá-los, o anticristo também iniciará uma nova onda global de antissemitismo e desencadeará uma grande perseguição contra os judeus nestes últimos dias. Um herói aparentemente esquecido. Naqueles dias da exaltação de Amã, Mardoqueu se achava no completo anonimato. Assim será também para os judeus dos últimos dias. Eles serão um povo esquecido e perseguido. É preciso muita sabedoria e prudência para viver em momentos de aparente injustiça. Só há uma opção nos momentos de angústia, é continuar confiando nas promessas de Deus, conforme disse o Senhor. Quando estiveres em angústia e todas essas coisas te alcançarem, então no fim de dias te virarás para o Senhor, teu Deus, e ouvirás a sua voz. Porquanto o Senhor teu Deus é Deus misericordioso e não te desamparará, nem te destruirá, nem se esquecerá do concerto que jurou a teus pais. Deuteronômio 4, versos 30 e 31. O povo judeu será duramente massacrado nos últimos dias. Porém, em sua angústia, eles se voltarão para Deus e Deus os salvará. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Mateus 24, 21 e 22. Verdade número 8. Muitas vezes os maus são exaltados e os justos esquecidos. É preciso muita sabedoria e prudência para viver os momentos de aparente injustiça. Evitando frustrações. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. Romanos 12:16. Deus tem postos elevados para cada um de nós. Mesmo assim, Ele nunca nos antecipará todos os detalhes de seus planos eternos. O que Ele sempre diz é que devemos perseverar em obediência e humildade. Foi isto o que aconteceu com Mardoqueu. O servo do Senhor ainda chegaria à posição de primeiro-ministro da Pérsia, mas, por enquanto, ele era apenas um oficial de serviços. Não tinha acesso direto ao palácio e precisava da mediação de Ester para levar informações ao rei. Mardoqueu só tinha que fazer uma coisa: se contentar em servir, porque, enquanto servia, Deus o preparava para as grandes responsabilidades que estavam por vir. Verdade número 9. Enquanto servimos a Deus em humildade, Ele nos prepara para maiores responsabilidades. Ponto de número 3. A resistência de Mardoqueu e o ódio de Amã. Reverenciado por todos. E todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém Mardoqueu não se inclinava e nem se prostrava. Então os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mardoqueu: por que traspassas o mandado do rei? Os judeus sempre foram muito respeitosos diante de suas autoridades religiosas e civis. Porém havia uma grande diferença entre os cumprimentos dos súditos de um rei e os atos de adoração a Deus. Neste caso,
é notório que algo no espírito de Mardoqueu rejeitava de completo a liderança de Amã. O que podia ser? Será que Mardoqueu reconhecia Amã como um descendente dos amalequitas, inimigos de Israel? Ou será que a identificação de Amã com o espírito do anticristo causava uma repulsa espiritual em Mardoqueu? Com certeza o motivo dessa resistência estava escondido na fé de Mardoqueu. Antes de tudo, ele afirmou: sou judeu, Esther 3:4, a condição de judeu. Vendo, pois, Amã que Mardoqueu não se inclinava, nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor. Porém, em seus olhos teve em pouco o pôr as mãos só sobre Mardoqueu, porque lhe haviam declarado o povo de Mardoqueu. Amã, pois, procurou destruir todos os judeus que havia em todo o reino de Assuero, ao povo de Mardoqueu, Esther 3, 5 e 6. Amã não se contentou em apenas ter um cargo elevado. Ele também quis o máximo de reconhecimento público e de honrarias. A promoção de Amã fez aflorar o que havia de pior nele, mas também trouxe à tona o que havia de melhor em Mardoqueu. Quando os outros oficiais perguntaram a Mardoqueu por que ele não se inclinava diante de Amã, ele simplesmente respondeu: sou judeu. Desse momento em diante, Amã passou a vigiar Mardoqueu e a alimentar o seu ódio não apenas contra aquele homem que se assentava à porta do rei, mas contra todos os judeus do império. Até hoje, a simples identidade judia ainda suscita ódio no mundo inteiro. Os judeus são culpados de grandes pecados, porém, desde o tempo do cativeiro babilônico, que se crê que o pecado da idolatria tem sido formalmente erradicado da história da nação. Com certeza, o ódio contra os judeus são advindos de dois grandes fatos históricos. Primeiro, Israel foi a única nação eleita por Deus para ser a depositária de sua revelação escrita para a humanidade. E segundo, Israel se destaca dentre todas as nações da terra como aquela que deu Salvador ao mundo. Desde aquele dia em que o Senhor Jesus declarou para a mulher samaritana as seguintes palavras: vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. João 4:22. Desde aquele dia, as perseguições contra os judeus recrudesceram ainda mais. Aquele que foi o maior de todos os reconhecimentos que o povo judeu recebeu da boca do Senhor Jesus Cristo. Deus deu-lhes um respeito tremendo de sua missão, quando Jesus disse: a salvação vem dos judeus. Depois dessa declaração, o povo judeu foi promovido ao mais elevado posto de respeito e glória dentre todos os povos da terra. Verdade número 10. Cuidado com as homenagens. Não podemos confundir respeito com adoração. A primeira pertence aos homens, a segunda, unicamente a Deus. Inimizades intergeracionais. A contenda de Mardoqueu com Amã não se tratava de um conflito pessoal, antes foi a declaração de Mardoqueu de que estava do lado do Deus de Israel, que trouxe todo o conflito. Mardoqueu não queria cometer o mesmo erro de seu antepassado, o rei Saul, que usou de leniência excessiva com os inimigos do Senhor. Muito diferente de Saul, que perdeu a coroa por causa disso, Esther havia ganhado a coroa e Mardoqueu estava prestes a receber a mais alta honraria do reino. Então, Mardoqueu não foi a única pessoa da Bíblia que entrou em conflito com autoridades constituídas em favor do reino de Deus. A Bíblia diz: as parteiras hebreias desobedeceram às ordens de Faraó, recusando-se a matar os bebês hebreus. Sadraque, Mesaque e Abednego recusaram-se a curvar diante do ídolo de Nabucodonosor. Daniel recusou-se a obedecer o edito do rei Dario, o Medo, e foi orar como sempre fazia. Os apóstolos recusaram-se a obedecer ao Sinédrio com respeito à ordem de parar de pregar o nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos 5, 29. Observe que em todos os casos, as pessoas tinham uma ordem direta de Deus e não podiam jamais deixar de obedecê-lo. Os cristãos agem primeiramente em obediência a Deus, depois em obediência às suas consciências e, finalmente, em obediência
as autoridades se essas estiverem alinhadas com a vontade de Deus. Quando Lutero foi confrontado pelas autoridades religiosas de sua igreja para que parasse de pregar sobre a salvação pela fé, sobre o sacerdócio universal dos crentes, sobre o livre direito de acesso às Escrituras e outras importantes doutrinas universais, ele afirmou dizendo: minha consciência é cativa da palavra de Deus, eis-me aqui, não me resta outra coisa a fazer. Lembremos-nos da verdade prática desta lição. Como cristãos, somos sujeitos a conflitos ético-morais e devemos decidir sempre de acordo com a vontade e a orientação de Deus. Amã foi dominado pela inimizade intergeracional. Ele odiou não apenas Mardoqueu, mas todos os judeus. Amã era amante do poder. A dedicação dos judeus a Deus como uma única autoridade digna de reverência perturbava sobremaneira o seu ego possessivo. No final, Amã foi punido por causa de sua atitude arrogante. Deus julgará duramente os arrogantes e preconceituosos. Verdade número 11. O cristão age primeiramente em obediência a Deus, depois em obediência à sua consciência e, por último, em obediência às autoridades, se estas estiverem alinhadas com Deus. Conclusão. Nesta conclusão, eu quero voltar a frisar bem as 11 verdades espirituais da presente lição. Vamos lá. Primeiro, devemos andar em espírito para entendermos a perfeita vontade de Deus. Segundo, não podemos ser ingênuos, pensando que está tudo bem ao nosso redor. O perigo ronda por toda parte. Vigiemos. 3. Os bastidores do poder são escuros e frios. É muito difícil encontrar autenticidade entre os grandes e poderosos. 4. Só podemos odiar 3 coisas: a iniquidade, as obras da carne e o mundo como um sistema interrelacionado do mal. 5. É muito perigoso lidar com a indústria do crime. Suas ramificações estão espalhadas por toda parte. Precisamos contar com o poder de Deus. 6. Deus mantém um registro detalhado no céu de todos os pensamentos, palavras e ações. No final, haverá recompensa ou perda da recompensa. Cuidado. 7. Assim como Amã odiava os judeus e tentava exterminá-los, o anticristo também iniciará uma onda global de antissemitismo e desencadeará uma grande perseguição contra os judeus nos últimos dias. 8. Muitas vezes os maus são exaltados e os justos esquecidos. É preciso muita sabedoria e prudência para viver os momentos de aparente injustiça. 9. Enquanto servimos a Deus em humildade, Ele nos prepara para maiores responsabilidades. 10. Cuidado com as homenagens. Não podemos confundir respeito com adoração. A primeira pertence aos homens, a segunda unicamente a Deus. E 11. O cristão age primeiramente em obediência a Deus, depois em obediência à sua consciência e, por último, em obediência às autoridades, se estas estiverem alinhadas com Deus. Amém? Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Que Deus faça prosperar o seu poderoso nome sobre a vida de todos. Que neste momento a graça e a presença santa de Jesus seja com o seu coração. Esta é a nossa oração, este é o nosso clamor a favor de todos os nossos queridos irmãos em todos os lugares. Deus os abençoe. Amém e amém.